Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Aviso, pessoal, este é um episódio pesado, difícil e tem um conteúdo com descrição de violência e tragédias humanitárias. Recomendo cuidado para as pessoas mais sensíveis. Se você acha que isso pode te causar algum gatilho, pula para qualquer um dos nossos outros episódios, que tem muito conteúdo muito mais leve por lá. En lo puro no hay futuro. La pureza está en la mezcla. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. E agora estamos também no YouTube. Apoie-nos no apoia.se/LaMezclaPodcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o Fabrício Brambati, também conhecido como Urso Morto. Ele trabalhou num projeto junto com a jornalista Carol Pires, que não pôde estar por aqui hoje, mas será nossa convidada, espero que em breve. E o projeto é sobre o Tapón del Darién. O Fabrício é cineasta, pesquisador, tem trabalhos que atravessam todas as fronteiras entre documentário, arte e denúncia social. Eles têm um podcast desse projeto que eles fizeram no Darién, que chama No Vengan, e o curta documental Maldito Darién. E hoje ele está aqui para conversar justamente sobre essa, que é uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo e que a gente precisa saber sobre essa crise migratória que atravessa a América Latina já há tantas décadas. Fabrício, muito obrigada por estar aqui, seja muito bem-vindo. Legal, vamos conversar sobre isso, que realmente é um assunto que precisa ser falado, assim, porque está acontecendo, né? E de uma forma muito forte, assim, né? É um movimento muito grande e poucas pessoas sabem ou têm consciência disso, ou sabem muito pouco. Eu acho legal a gente poder conversar sobre isso. Legal. Fabrício, minha primeira curiosidade é: da onde vem Urso Morto? Como você prefere, aliás, que eu te chame de Fabrício ou de Urso Morto? Me dá um pouco de coisa chamar alguém de Urso Morto, mas você me diz como você prefere. São poucas pessoas que me chamam de Fabrício mesmo, é mais a galera da família, né? Eu acabei, muitos anos atrás, eu fazia feat, que era um desenho de um urso morto. E aí as Ah, pessoas começaram a identificar como um urso morto. E aí falaram, urso morto, foram me chamando assim, e eu fiquei com esse nome, sabe? Então, quem me conhece mesmo de antes, lá de trás, ou agora, né, também, que eu acho que o Fabrício começou a aparecer mais, porque eu comecei a assinar mais as coisas assim também. Mas a maioria das pessoas me chamam de urso mesmo. então, vou te chamar de Urso. Posso pular Ah, um morto? Que me dá, vai. dá coisas. Fabrício, Urso, olha lá, já vou me corrigir. Urso, me conta um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui, até chegar nesse projeto sobre o Darién. Da onde você veio, onde você cresceu, que coisas aconteceram na sua vida que te levaram até aqui? Então, eu acho que eu sou artista plástico, né? Tava até discutindo isso esses dias que a profissão artista é muito complexa, assim, no sentido de identidade, né? Então, você vai preencher um formulário que você precisa pôr lá a profissão e tal, nunca tem artista, sabe? Tipo, é uma coisa que a gente, na sociedade brasileira não é considerado muito, assim, uma profissão. Mas é isso que eu sou artista que trabalha com fotografia e cinema para tentar formar opinião sobre justiça social, assim, acho que está sempre voltado a isso. E um pouco sobre nossa existência também, que eu acho que é uma função da arte, assim, né? Então lá atrás eu comecei a fazer minhas coisinhas e aí sempre muito relacionadas à questão da morte mesmo, né? Então por isso que tem esse morto aí sempre presente. Eu acho que sempre foi assunto assim do trabalho essa nossa
relação com a morte, né? E como através da arte eu podia me expressar, dialogar, pesquisar e falar sobre isso, né? E aí, enfim, comecei a fazer isso há milhões de anos atrás, né? Acho que desde criança eu trabalho com arte, assim, desenvolvo, né? Enfim, aí fui desenvolvendo e experimentando, assim, eu acho que tem uma base experimental no meu trabalho muito forte, né? Aí fui fazendo coisas e fui experimentando. Teve um momento, assim, que eu me deu vontade, eu queria fazer cinema. Queria fazer um filme. E aí eu fiz o primeiro filme que chama Sete Mortes de Pedro. Era de uma experiência artística, assim. Eu tinha ido morar numa cidadezinha que chama Vaiuaba. E aí lá eu pintei um monte de coisa na rua, desenhei um monte de coisa, que eu tinha muito essa coisa da pintura ainda naquela época. E aí registrei isso, né? Filmei as pinturas e tal. E a pintura tinha as Sete Mortes de Pedro, que era um menino lá que tinha me contado numa conversa sobre isso, e eu resolvi pintar. Eu tinha conseguido, com o coveiro lá da cidade, deixou eu pintar o cemitério, e aí eu pintei as Sete Mortes dele, que ele tinha falado. E aí, depois de muito tempo, eu voltei para São Paulo e tal, e aí fui fazer esse filme. Eu queria fazer alguma coisa, eu acho que dá para fazer com esses registros, pequenos registros que eu fiz lá, contar essa história que eu conheci lá. E aí eu fiz um primeiro, assim, de uma forma. Desculpa te interromper, mas aonde que é? Aonde que é essa cidade? Aí Conta um pouquinho de. chama Aiuaba, no interior do Ceará, assim. Enfim, aí foi uma coisa super despretensiosa, assim, de querer fazer sem saber fazer e tal. Até hoje, quando eu assisto, eu falo, nossa, não sei como eu consegui fazer, como foi o processo, assim, de tão experimental que foi, sabe? E aí, desde então, eu sinto que eu fui nado aí pela essa coisa da contação de história através do audiovisual mesmo, né? É uma coisa muito prazerosa para mim fazer isso, assim, juntar as coisas, editar e contar isso com som, com as imagens e tal. E aí fui fazendo várias coisas ao redor do tempo. Esse filme foi em 2012 que eu publiquei ele, né? Então aí depois disso foi acontecendo várias coisas, fui fazendo muita coisa e fui me desdobrando muito e fortemente para fotografia. E porque fotografar é muito mais fácil do que fazer um filme, né? Então contar uma história através das fotos era uma facilidade, assim, porque fazer um filme demanda muita coisa, demanda grana, demanda pessoas e tal, e a fotografia era uma forma de eu fazer isso tudo sozinho, né? Eu pegava a câmera, saía na rua e era super possível. E aí, nesse tempo também, misturando a fotografia com as, as imagens, assim, filmadas e tal, e fazendo esses filmes bem experimentais, acabou que eu conhecia o, a Carol, falando mais, assim, desse trabalho do Darien, né? Conheceu através do Tomás, o trabalho que a gente tinha feito juntos, eu e o Tomás, que é o Terra Vermelha, que é um filme sobre violência na Amazônia, né? E aí ela viu isso e falou, putz, eu queria fazer um negócio que nem isso, assim, sabe? Pro Darien, que é um assunto, assim, já muito falado, né? O Darien é super conhecido pelos jornais e pelos documentários, assim, um assunto que tem muito conteúdo, né? Você põe lá no YouTube Darien, você vai encontrar milhões de coisas. E aí ela falou, mas eu queria fazer uma coisa com uma outra, com um viés artístico, assim, para tentar gerar uma discussão que ainda não foi gerada, né? Uma discussão alternativa. E aí a gente se conectou através disso, assim. Ela vem desse outro filme que é o Terra Vermelha, vendo que isso seria um caminho para a gente ter uma conversa alternativa, assim, sobre esse assunto que era já tão falado, assim. E aí eu fico pensando que é meio uma premissa do meu trabalho, assim, trazer uma visão alternativa para assuntos velhos, assim, para coisas velhas, né? Até porque a nossa existência não, como humanidade é longa e regada dos mesmos problemas. Então, eu vejo isso como uma alternativa, a gente tentar visões alternativas, principalmente através da arte, assim, para falar desses assuntos já muito velhos, sabe? Aham. E só assuntos fáceis, né? Violência na Amazônia, as 7 mortes do Pedro, é isso? A situação trágica, horrenda da migração lá no Dariém, só coisas super tranquilas.
Foi que nem eu falei, eu acho que são questões da nossa existência, assim, né? E que a gente, como humanidade, vem lutando, supostamente lutando contra, né? Tipo, a gente fala, não fala sobre a Amazônia em pé e que isso é importante, que a gente deveria manter ela dessa forma, né? A gente sabe que as questões migratórias são coisas que a gente supostamente, como seres humanos, queremos resolver para viver num mundo melhor, né? Então, acaba que falar sobre esses assuntos é falar sobre a nossa existência mesmo, assim, ser como viver de uma forma mais agradável, sustentável, né, no sentido de qualidade de vida e tudo, né? É meio que isso, assim, o assunto é esse, sabe? É uma vida melhor, é formar uma opinião sobre uma vida mais justa e tal, né? E acaba que os assuntos são sempre os problemas, né? Eu acho que falar Sim. sobre tem pessoas que falam sobre as coisas, sobre a parte que tá funcionando, e aí tem outras pessoas que precisam falar sobre a que não tá funcionando. Então, Tem gosto para tudo. é, E tem tem. necessidade para tudo também, né? Bom, eu acho que agora a gente pode entrar direto ao assunto. A maioria dos brasileiros ignoram o que é o Tapão do Darién, e você esteve lá, e eu queria que você contasse para a gente o que é o Tapão del Darién, onde é que ele fica e o que acontece ali. Eu, como a maioria dos brasileiros, quando eu fiquei sabendo sobre o Darien, eu não sabia nada mesmo. Não tinha a menor ideia do que era, né? E demorou muito, inclusive, para eu entender o que era, assim, mesmo recebendo o convite e tal. E aí eu também fiquei entendendo que eu não deveria me aprofundar muito, né, no assunto por conta do trabalho, para eu poder ter uma visão mais fresca. Mas ele é essa região, né, que é a fronteira entre a Colômbia e o Panamá, que é o único trecho que não existe estrada, né, de toda a América aqui, né? Tem uma estrada que vem lá do Canadá e vai até a Argentina, né, no fim dela lá, que é a Pan-Americana, e o único trecho que não existe de estrada é o Tapão do Darién. Então é a única parte que o ser humano não conseguiu traçar uma estrada ali, né? E aí isso significa que esses imigrantes que estão indo em direção aos Estados Unidos, que estão na América do Sul e não conseguem voar ou acessar a América para cima, né? Toda a América do Norte, América Central, eles atravessam via o Darién a pé, né? Esse trecho. Então eles na verdade atravessam tudo, né? Eles estão vindo, no caso nesse episódio, mais da Venezuela, então eles vão da Venezuela até os Estados Unidos caminhando ou pegando, seja lá qual for os transportes terrestres. E o Darién é onde eles precisam cruzar a pé, né? Que é uma selva e um curso de uns 150 quilômetros, assim, que é necessário cruzar a pé. E essa é meio que vamos dizer assim, a explicação simplória, assim, né? Do que é o Darién, que é um território, né? Pedaço de terra, mas enfim, que aí é o lugar, esse lugar onde eles cruzam e aí acontece tantas coisas ali, né? Aconteciam também, porque ele é bem imóvel, assim. Hoje já é totalmente diferente a realidade dele, e há 10 anos era outra, e daqui 20 anos vai ser outra, sabe? Então ele é um território sendo ocupado pelos seres humanos, assim, e nesse caso, sendo ocupado por esses imigrantes que estão cruzando em destino aos Estados Unidos. Além desses migrantes que passam por ali com maior ou menor taxa de sucesso, mas não sem saírem de lá absolutamente destruídos e sem passar uma quantidade absurda de perrengues, quem que mora ali no Darién? O que que tem de vida eh, humana, vegetal e animal na região? Eu já tinha ouvido falar do Darién há uns 20 anos, e eu ouvi falar que é um lugar que tem algumas comunidades indígenas, uma quantidade grande de narcotraficantes, um lugar de domínio do narcotráfico, uma selva super densa, cruzável e com uma quantidade absurda de animais selvagens e super perigosos. Faz É, sentido isso que eu ouvi falar? Queria ouvir de você que esteve lá efetivamente.
O Darién, ele é dividido em 2 países, né, uma parte da Colômbia e outra parte do Panamá, né. A parte da Colômbia, uma coisa a gente pode dizer assim, para começar a dizer, o Darién é um lugar ausente de Estado, não existe o Estado, né, cuidando daquele lugar, assim. Então, já que não existe o Estado, na parte da Colômbia, por exemplo, quem cuida são os narcotraficantes, né, o Cartel do Golfo, que cuida daquela região e de todo o trâmite que rola no Darién, né. E aí na parte da Colômbia, do Panamá, supostamente é o exército panamenho que cuida, né, que toma conta daquela região. Mas a gente sabe que é tipo uma ausência, né, você anda, anda, anda por lá, você tem a presença em um ponto ali específico que tem o exército, isso nesse território mesmo do Darién, assim. E aí é uma território indígena, né, um território indígena, que aí já não respeitaria tanto essa coisa das fronteiras, Colômbia e Panamá, que é um território que que transcende as áreas, né, os territórios, eh esses dos países, né. E aí tem os indígenas que vivem lá, né. Então, como pessoas, a gente vê isso, os narcotraficantes, o exército, os indígenas e os imigrantes, né. E essas são as pessoas que estão por ali, né. E aí realmente é uma selva muito selva mesmo, assim, com por essa passagem dos imigrantes, né. Então, a gente tem, tipo, ao longo aí dos últimos 10 anos, sei lá, milhões, eu imagino que uns 6 milhões de pessoas devem ter cruzado por ali, sabe, nesse tempo. No ano que a gente foi eram 800.000, no anterior era 500.000, então assim, no tempo todo de gente indo pra lá e pra cá, são milhões de pessoas, né. E aí essas pessoas deixaram um rastro absurdo de destruição, assim, então é um lugar totalmente contaminado, assim, realmente contaminado, você não pode beber a água do rio, né, é muito lixo, assim, uma quantidade de lixo, assim, absurda, assim, absurdo mesmo, acho que eu nunca vi tanto lixo na vida, né. Então, tem essa presença muito grande do ser humano devastando ali, mas de uma forma super arcaica também, sabe, é o começo de uma devastação, assim, né. A gente falava isso, que ninguém conseguiu construir uma estrada ali, mas os imigrantes estavam construindo com os próprios pés, né, essa estrada que realmente foi criada uma trilha ali, que, enfim, é é uma trilha de destruição ambiental, assim, com certeza, né. Então esse lugar que era tão virgem, assim, não é mais, mas ainda é muito, sabe, é quase, eu imagino que deve ser um dos territórios mais preservados, assim, do mundo pelo difícil acesso, né, que tem. E é um dos lugares mais lindos que eu fui também, assim, impressionante a beleza natural, né, o rio correndo, assim, no meio, a gente faz 90%, 90 talvez não, 80% da o trajeto é feito dentro de um rio, né. E é muito lindo, assim, é muito bonito mesmo, assim, vários momentos a gente parava para observar, assim, quando um breve momento você olhava e falava: "Nossa, que coisa maravilhosa", né, apesar de ninguém estar olhando para isso, tá todo mundo tentando sobreviver de fato, né, porque você fica olhando para o chão, você fica olhando para as pessoas, você quase não olha para a natureza, assim, mas é um dos lugares mais lindos, assim. E é isso, aí a parte da Colômbia é controlada pelo cartel, né, o Clã do Golfo, que organiza e segundo eles prestam segurança para esses imigrantes chegarem até a parte do Panamá. Aí a parte do Panamá já não, quem toma conta é o exército e não dá suporte nenhum e não presta nenhuma condição de segurança para esses imigrantes, né. Então, Uhum. literalmente depois que você passa, eles ficam, sozinhos ali cruzando a parte do Panamá. Mas que tipo de segurança o Clã do Golfo poderia oferecer, para esses migrantes, considerando que que o Clã do Golfo são criminosos, né. É, Daqui de onde eu tô, eu imagino que uma grande ameaça seriam justamente esses criminosos. aham. Que tipo de segurança eles poderiam oferecer? É, eu acho que assim, eu vejo, né, eh, todas as organizações criminais, assim, no mundo inteiro como um poder paralelo, né. Aí na ausência do Estado, eles ofereceram
o que eles dizem e chamam de segurança, né? Então você paga uma grana, né? Os valores variam, mas a gente escuta de $300 por pessoas. E aí eles te oferecem uma estrutura, né? E essa estrutura realmente mantém eles mais seguros. Você tem ali pequenos acampamentos como bases, que são eh, que atendem ali esses imigrantes, né? São 2 dias de trilha antes de chegar no Panamá, né? Então você passa por essa estrutura, então você tem um acampamento base ali que tem banheiros, né? Tem lugar para você colocar sua barraca, tem alimentação que você pode comprar e tal, né? Tem médicos, né? Então tem médicos tanto no acampamento base quanto no acampamento 4, que é o último acampamento antes de chegar na, no Panamá, tem médico, por exemplo, sabe? É de alguma organização, tipo, sei lá, Médicos Sem Não. Fronteiras, ou são médicos que estão trabalhando para o. Sim, a gente não conseguiu entender exatamente nessa passagem, eu não consegui entender. Eu acho que deve ter informações sobre isso, assim. Na parte da base, eu lembro de ter alguma coisa mais parecida com alguma organização, mas eu também não tenho certeza. Não é uma coisa assim super presente, sabe? É mais uma estrutura que eles viram necessária, né? Porque de fato eles não. É que é uma coisa super contraditória, né? Porque manter a via aberta significa colocar as pessoas em risco, né? Então eles proporcionam que a via tivesse aberta, esse caminho tivesse aberto, mas ao mesmo tempo tentando proporcionar essa segurança, né? E aí eles têm, por exemplo, o que eles chamam de mochileiros, que são as pessoas que carregam as malas, carregam as crianças, né, e tal. Então você paga uma grana para eles, eles vão fazendo isso. E, por exemplo, né, não tem casos, ou muito poucos casos, mas a gente não escuta falar de estupro, por exemplo, na parte colombiana. Isso não acontece, sabe? Não tem caso de assalto na parte colombiana, não tem caso desse tipo de acontecimento, porque supostamente está sendo observado por esse poder paralelo que é o, o cartel, né? E aí, assim, é um negócio completamente milionário, assim, muito milionário. Então, eles fazem muita grana com isso, fizeram muita grana, porque agora, nesse momento, não existe mais essa, né, o fluxo de pessoas diminuiu. Agora tem um fluxo contrário, inclusive, de gente tentando voltar, né, por lá. Voltar, vir dos Estados Unidos a pé, e volta para Venezuela e para lugares da América do Sul. Principalmente as pessoas que estão no México, né? Acontece muito isso. Você chega lá sem nenhum documento, eh, não consegue ser deportado também, sabe? Você não te colocam num avião de volta para sua casa e você fica nesse limbo ali. Hoje deve ter milhões de pessoas assim, sabe? Muita gente mesmo que está no México nesse limbo assim de não conseguir nem ficar, nem se receber um visto para ficar lá, né? E nem voltar. Então tem muita gente muita não, né? Mas tem gente que começou agora a retornar pelo Darién, né? Fazer o caminho reverso para chegar na Colômbia, na Venezuela, enfim, porque não conseguem voltar, não tem condição de Isso, voltar. isso por causa das políticas do atual governo Trump, ou já vem de antes? Não, eu acho que é um misto de coisa, né? Assim, o fluxo do Darién aumentou por conta da política do Biden, né, que estava recebendo os imigrantes. Então, essa foi o chamado, né? Se você tinha uma família, você era bem recebido, você conseguia, você cruzava ali, você passava o muro, você pedia asilo e recebiam. Então, as pessoas começaram a ir em busca dessa política, né? Que era uma política é, favorável ali aos imigrantes. Mas, em compensação, o que que eles fizeram? Com os países da América Central, eles fizeram um acordo de não dar vistos para essas pessoas. Então, o México, por exemplo, não aceita visto de ninguém da Venezuela, né, e tal, ou do Haiti. Os próprios brasileiros hoje têm outras demandas de visto, assim. E aí, se você, por exemplo, tem um visto americano, você entra livremente, mas se você não tem, né, aí você não consegue. Então, todos esses países da América Central com essa política do Biden, né, impediram esses imigrantes de, por exemplo, pegar voo para lá, né? Voo da Venezuela para o México custa 3 vezes mais barato do que cruzar o Darién.
A falta de opção dessas pessoas chegarem no Darién foi o que causou o fluxo a falta de opção de chegar na América Central causou o fluxo de imigrantes no Darién. Então, por exemplo, antes os cubanos iam via Darién, mas aí eles começaram a conseguir a viajar direto para Nicarágua. Então, não tem por que eu passar pelo Darién. Então, eu já vou ali para cima e dali eu sigo, né? Então, a ideia é sempre chegar o mais perto dos Estados Unidos e aí ali chegar. Só que essas pessoas não conseguem. Então, muitas delas, assim, eu cruzei com pessoas ali do Paquistão, por exemplo, do Afeganistão, que vão para o Brasil, chineses, né? Eles vão para o Brasil, porque o Brasil tem uma política de imigração muito interessante e boa, aceita basicamente todo mundo. Aí essas pessoas do Brasil iam ou através já da Venezuela ou para Colômbia, né? Então, aí cada um fazia o trajeto que a sua nacionalidade permitia, né? O Haiti, por exemplo. Elas, essas pessoas que vêm de outros continentes, elas chegam de avião em São Paulo, por exemplo, ou É, vão andando de São Paulo, aí cada um vai atravessando o fazendo Brasil? um jeito. Por exemplo, você chegou em São Paulo, aí de São Paulo, aí você tem por exemplo, o Brasil te autorizou a entrar, mas você não consegue ir para Colômbia, por exemplo. Vamos supor, puta, eu não consigo pegar um voo daqui para Colômbia. Então eu preciso cruzar via terra, né, para Colômbia, ou via terra para seja lá qual país. Então, o problema é esse, que para voar você precisa dos vistos. E por exemplo, agora, né, tem um casal, uma família que a gente conheceu no Darién que está presa lá no México, né, não consegue sair de lá. E aí a gente, por exemplo, Desculpa, na cadeia ou só de não conseguir sair? de não conseguir sair mesmo, né? Aí a gente poderia pagar uma passagem para eles, mas não é possível, porque eles não têm nem passaporte. Então, sem o passaporte, eles não conseguem voar para nenhum lugar, né? Então, o único jeito deles se moverem ali é via terrestre e ilegalmente, né? Então, tem essa coisa do movimento ilegal de cruzar os países, né? Adentrar os países. Por que essas pessoas não têm passaporte? Elas não tiraram os documentos, não tiraram o passaporte quando saíram dos países delas? Esse documento foi roubado ou perdido no meio do caminho? Qual que é, assim, o que eu Tem estou tentando várias entender é situações. qual é o contexto da pessoa quando ela sai? Que grau de preparação ela tem na hora que ela decide sair? Porque essa não é uma coisa que você decide de um dia para o outro, eu imagino. Não é uma decisão simples e é um caminho. Eu não tenho nem adjetivos para descrever de tão difícil e horrível que deve ser. Então, eu acho que como são milhões de pessoas, né, tem uma diversidade de necessidades e preparação e tudo muito grande. Mas o que a gente sente na maioria das vezes é que é uma vulnerabilidade extrema. Então, você está numa situação de vulnerabilidade muito grande e suscetível a tomar muitas más decisões, né? A gente, num lugar privilegiado, às vezes vai fazer uma viagem e perde o passaporte, sabe? Tipo, com toda a estrutura, sem estar correndo nenhum risco, isso já acontece. Aí imagina você numa situação como essa, sabe? A gente escutava muitas histórias horríveis, assim, de razões pela viagem, né? Então, sabe, pessoas que foram expulsas de casa por traficantes, pessoas que estavam passando fome, pessoas que estão tentando levar um familiar para fazer um tratamento. E aí, assim, famílias gigantes, sabe? Mãe com 6 filhos, sabe? Pegando de diversas idades. Imagina o controle disso, sabe? E aí não tem. É igual isso, por exemplo, esse casal, assim, que é um exemplo. Ela é colombiana, ele é venezuelano e tem os 2 filhos pequenos. Um filho, acho que agora tá com 3 anos, eu acho, 3 ou 4. E os filhos não têm passaporte. Para tirar um passaporte de uma criança é super complicado, sabe? Aí um tem o passaporte de um lado, outro tem do outro, aí no caminho perdeu-se tudo. Eles foram sequestrados mais de 2 vezes, né? Foram sequestrados na fronteira do México para baixo e na fronteira para cima, né? E tipo, e aí se perde, né? Se perde todos os documentos, você perde. Primeiro que assim, normalmente termina o Darien sem nada, né? Você não perde tudo no caminho. É super. é, Assim, a chance de você conseguir sair de lá com as suas coisas é muito pequena, né? Você fica só com a roupa no corpo
contato de alguém que você vai chegar lá e pedir ajuda para que te envie um dinheiro e você consiga comprar mais roupas e tal, sabe? Mas a gente encontrava no caminho documento, encontrava passaporte, sabe? E aí tem os assaltos, né? Que aí eles pegam, reviram tudo, jogam tudo fora e perdem tudo, enfim. Então, assim, e tem gente que nunca teve um passaporte, já fez todo esse trajeto, cruzou 6 países aí para chegar até os Estados Unidos sem um passaporte. Então, é isso, são vulnerabilidade muito grande, e aí a gente, com todos os privilégios de viver num país como o Brasil, a gente sabe que precisa ter um documento, que precisa ter não sei o quê, e a gente consegue isso fácil, vai num poupa-tempo da vida, passa algumas horas lá e sai de lá com as suas coisas, sabe? Então a Uhum. gente, Não, e é caro. Aqui, mesmo aqui no Brasil, é caro. Não é acessível para todo mundo. mas de alguma forma ou outra, tá lá, sabe Ah como lá, fazer, sim. tem o Estado, é, de alguma forma fornece isso, né? E é o que você falou, nem todo mundo vai pegar e fazer. Eu não vou fazer passaporte se eu não tenho intenção de viajar, mas essas pessoas têm, e mesmo assim elas não vão conseguir fazer, sabe? Então, tem Uhum. muitas camadas aí, né? Várias situações, né? Por exemplo, sei lá, os haitianos, né? Imagina a estrutura deles e também para que serve o passaporte haitiano, sabe? Só para não receber um visto. Então, assim, né? Eu tô rindo de desespero. Mas é isso. Então, essas pessoas estão muito à margem do mundo, né? E aí acaba que as leis do mundo não funcionam para elas, né? Senão elas não estariam fazendo isso. E aí acabam que elas ficam totalmente reféns disso também, né? Porque é isso, pô, você tá lá, você só quer voltar para sua casa, você não pode ficar lá, né? Você não pode ficar mais no México. Você já não tem autorização para ficar lá, mas você também não pode voltar, porque você não tem os documentos necessários que o médico pede para você sair de lá. Então, enfim, né, é um limbo burocrático assim, e que isso, por exemplo, os estados poderiam solucionar, assim, né? Porque precisa ser feita uma coisa de emergência, assim, uma medida de emergência para que de alguma forma solucione o problema dessas pessoas, né? Essa família está vivendo num abrigo lá, que são vários no México, tem muita gente vivendo assim, inclusive mexicanos mesmo, né? Que estão num lugar e não conseguem ir para o outro. Aí, por exemplo, você fala assim: ah, então vamos meter eles num carro, né? E aí a gente leva eles para a cidade do México, por exemplo, que é um lugar que talvez eles pudessem trabalhar. Mas se você, como uma pessoa, um mexicano, né, ou um estrangeiro que está lá, for pego numa blitz, por exemplo, com imigrantes no seu carro, você é um crime, isso, sabe? Então, eu também não posso oferecer uma viagem para eles de lá um lugar para o outro, sabe? Eles cruzam, por exemplo, tipo, num trem lá que eles chamam de La Bestia, que é um trem de carga que sai do sul do país, vai até o norte do país, eles sobem em cima disso, sabe? E aí, se você falar, pô, eu tô fazendo essa viagem, eu poderia pôr alguém aqui no carro, né? Dar uma carona. Não, isso é um crime, sabe? É obviamente porque tem gente se beneficiando com isso e tudo, mas ao mesmo tempo isso também não facilita, não ajuda ninguém. Atrapalha os narcotraficantes, né? Os cartéis que estão dominando e vivendo essa economia da imigração, né? Então eles exploram eles, assim, E o tráfico de pessoas? que é tudo dominado pelos cartéis, entendeu? Então, assim, se você quer cruzar para os Estados Unidos, é possível, mas você tem que pagar US$ 20.000, sabe, por pessoa, US$ 15.000 por pessoa, sem garantia. Tem alguns esquemas, por exemplo, que eles tentam até 2 vezes, se a terceira vez não der, já era, sabe? Tem todo um mercado para isso. Antigamente, há um ano atrás, ele era de outra forma, os pacotes e os preços eram outros, a forma de fazer era outra, agora continua. Eles são sequestrados e aí as famílias pagam dinheiro pro cartel, sabe? A polícia é super envolvida, sabe? A primeira vez de um deles que foi sequestrado foi por policiais, sabe? Ou pessoas vestidas. Então, assim, é uma grande confusão ali que essas pessoas à margem estão sendo exploradas, assim, né? Nessa vulnerabilidade toda, elas são exploradas, que é o que o capitalismo faz, assim, né? Seja pelo poder oficial do Estado ou por esse poder paralelo que é o crime, né? Então, tipo, uma Cracolândia da vida
o capitalismo explorando pessoas em vulnerabilidade, né? Aí, no caso, quem controla isso são as facções criminosas e tal, né? Então, eu acho que tem isso, assim, milhões de pessoas vulneráveis, né? Jogadas de um lado para o outro e pessoas explorando isso também, porque o capital vai explorar de todas as formas qualquer fonte de renda. E essa é. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. E eu observei uma coisa que me chamou muito a atenção lá é a situação das crianças. Quando você assiste o documentário, o que você mais ouve são os gritos e choro das crianças. E eu, que sou mãe, fiquei extremamente tocada, assim, chegou no último nervo e dá desespero, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre o que você viu sobre as crianças, o quanto que as crianças de diferentes idades e de diferentes contextos estão entendendo o que está acontecendo. Eu imagino que talvez algumas crianças comecem a enxergar esse caminho como uma grande aventura. Tem uma coisa, algumas famílias que talvez façam um esquema meio a vida é bela, sabe? Ah, isso aqui é um jogo, mas aí de repente chega no final e tá todo mundo tão esgotado. Como é que você vê as diferentes situações das crianças? O aumento do fluxo das crianças também foi por conta dessa política de imigração. Então, se você chegasse lá nos Estados Unidos com uma criança, com uma família, você tinha um acolhimento melhor, assim, né? Então, favoreceu as pessoas a tentarem a trazer as crianças, levarem as crianças, né? E um pouco tempo atrás iam os adultos mais fortes, né? Os homens, principalmente mais jovens, iam para os Estados Unidos, formavam ali uma estrutura e aí começaram a receber as famílias, né? E aí vinham muitas crianças. Então, o fluxo de criança aumentou muito nos últimos 2 anos. E crianças de todas as idades, né? Eu vi bebê de 2 meses até você deixar de ser criança ali, estavam ali, né? E varia muito, assim, né? A relação delas com esse trajeto, assim. A maioria delas estavam, assim, vindo de um contexto muito ruim, né? E aí a gente, eu acho que antes de mais nada, a gente quis mesmo fazer um filme que pegasse muito nessa questão das crianças, porque foi uma coisa que foi um jeito de a gente mostrar que uma inocência ali, no geral, dos imigrantes, sabe? De tipo, de não culpabilizar eles por essa situação toda, assim. E aí, através das crianças, a gente conseguiu, acho, fazer isso, sabe? Porque muita gente falava assim, ah, o adulto escolheu fazer isso, ele as decisões da vida dele e tal, né? E aí, as crianças, a gente viu esse lugar de inocência, assim, eles não têm culpa, né, de estarem ali e tal. De uma forma mais clara, assim, eu acho que a gente consegue enxergar melhor. Por isso que a gente quis fazer uma coisa muito voltada para as crianças. No começo, até tinha mais intenção ainda, né? Então, antes da gente entrar, por exemplo, na selva mesmo, na trilha, a gente conversou muito com as crianças, né? Então, eu escutava muito, entrevistava muito elas, via muito essa perspectiva que elas tinham sobre o que estava acontecendo, sobre o que tinha acontecido, né? E era uma coisa extremamente dramática, assim. A gente começou com uma coisa assim, por conta desse lance do sonho americano, né? De perguntar para as crianças o que eram os sonhos delas, assim, né? Qual era o sonho. E aí a gente escutava umas coisas meio bizarras e problemáticas, assim. Então, primeiro que eu sinto assim que talvez todas as crianças da América Latina, se você perguntar para elas qual é o sonho delas, elas provavelmente vão falar alguma profissão, né? Então é um trabalho. E isso eu já achei muito curioso, assim, como o sonho dos latino-americanos é arrumar um trabalho, é trabalhar, sabe? E de conseguir de alguma forma eh, se sustentar e tal. Então você via muito esse discurso, né? Ah, eu quero ser médica, quero ser professor, quero ser soldado. Sempre estava o sonho atrelado a isso, né? Eu fiquei até curioso de fazer uma experiência disso, de perguntar para crianças, filhas de bilionários, qual é o sonho delas, para ver se elas falam alguma profissão ou se elas vão falar sonho mesmo, né? Então, essa questão do sonho, né, na sociedade de hoje, ela está muito deturpada já. Então, esse sonho americano, né, o sonho de vida das pessoas, eu acho que se a gente questionar todo assim a sociedade como isso, ela é bem problemática, né?
E aí a gente escutava, além desse tipo de coisa, né, do trabalho, né, que você via que eram só pessoas querendo existir, né, a gente escutava os sonhos como que e logo virou essa pergunta do sonho, começou a virar uma coisa mais do pesadelo, sabe, tipo, do que elas tinham medo e tal, as coisas viravam muito pra isso, assim, né. E aí, por exemplo, teve uma das meninas que falou assim: "Ah, meu sonho é que a minha mãe nunca mais seja estuprada", sabe. Tipo, uma criança de 9, 10 anos falando isso, assim, né, conduzindo os desejos dela em função desse drama, assim, né, dessa problemática. Então você via muito isso, então você escutava dessas crianças, né, assim, uma demanda muito grande por segurança, por estabilidade e tal, e os pais, né, numa situação completamente absurda, assim, de existência, né, vivendo tinham famílias que antes de conseguir porque como custa tudo muito caro, elas vão parando no caminho e vão demorando muito, né. Então, assim, para você chegar nos Estados Unidos, você demora 2 anos, assim, né. E nesses 2 anos, ou você pode durar até 2 até mais, né, e você vai parando em vários lugares e se reestabilizando ali, né. Então, essa cidade chamava Necoclí, que é na Colômbia, que é antes de você pegar um barco para ir para a região mesmo do Darién, e as pessoas paravam lá e viviam ali acampadas numa praia, assim, que nem moradores de rua mesmo. E aí lá ficavam muito tempo, às vezes uma semana, juntando dinheiro para pagar essa passagem, para pagar o cartel, para pagar todas as coisas que têm que ser pagas. E aí não tem como essa história, esse conto que muitos deles fazem, do tipo, ah, é uma aventura, é uma viagem e tal, não sei o quê, ele se sustenta até um ponto, sabe? Aí chega uma hora que você tá lá cozinhando naquela panela suja, bebendo água, sei lá da onde e tal, dormindo ao relento por muito tempo, as crianças também, essa fantasia se desmancha muito rápido, assim, sabe? E aí varia de muitas relações dos pais e tal, né, mas cada uma ia lidando de um jeito. Tem criança que chora a trilha inteira, tem criança que toda vez que você filma ela, ela tá feliz, sabe. Então, assim, varia muito, assim, né, porque como as pessoas observam isso. E eu acho que conforme ganham mais idade, né, e vão tendo mais consciência do que está acontecendo, do risco, do perigo, aí de repente você cruza com uma pessoa morta na trilha, aí você vê uma família sendo arrastada pela água, sabe, o lixo, tudo aquilo, você passa fome, né, as pessoas ficaram 5 dias sem comer, as que estavam com a gente, sabe, e as crianças ficam sem comer, enfim, é uma situação de puro desespero, assim, que não tem como as histórias fantasiosas, sobreviverem ali, sabe. Eu acho que, não é um lugar que a fantasia é permitida, assim, sabe. É o lugar mais real, assim, que eu estive e que a realidade mais te incomoda mesmo. Então não tem como você assim, até os pensamentos positivos, assim, relacionados a Deus e tal, que as pessoas puxavam, né, são muito absurdas, né. Então você vê assim, um cara rezando a chuva absurda, choveu o tempo inteiro, né, aí à noite chovendo, você já sem barraca, sem nada, e o cara pedindo para Deus para que a chuva parasse, sabe. E que ela não para, ela não para. Então, assim, Deus não atende muito, sabe. Por mais que você encontre, uma coisa ou outra ali para falar sobre um milagre ou sobre alguma coisa assim, o que você vê é o contrário disso, né, a ausência de Deus e de esperança e de qualquer fantasia, só o puro desespero, assim. Então, as crianças sentem muito isso e vão sobrevivendo a isso, sabe. E é interessante também ver eh, as possibilidades que uma criança tem, assim, né. Então, eu também pensei muito assim, eu não tenho filhos, mas tenho amigos que têm, lembrei muito deles, assim, né. Situações que você fala assim: "Ai, não, eu não vou porque eu tô com meu filho, eu já acho que é melhor não ir", tipo, numa festinha, ou, sabe: "Ah, eu não vou ir pegar ônibus para o Rio de Janeiro com meu filho, porque pode ser ruim", sabe. Então a gente tem uma proteção, assim, aqui, né, óbvio que em várias escalas de privilégio, né, mas a gente tem uma proteção à criança, um cuidado com as crianças, um muito grande, e lá é o contrário. E aí, ao mesmo tempo, também é interessante ver o quanto a gente, super protege, sabe, alguns momentos, assim, e a gente nunca imaginaria que as crianças fossem capazes
de fazer tantas coisas das quais a gente vê elas fazendo nessa travessia, assim, sabe? O quanto elas também elaboram as coisas, sabe? E você vê muitos traumas, assim, né? Vê crianças passando por traumas absurdos e mães, principalmente. Porque o que que acontece, né? Você tá cruzando lá por 10 dias a selva, você nunca nem fez uma trilha, é a primeira vez que você está fazendo uma trilha no mato, você não tem essa experiência, não está com o sapato adequado, você não tem nada, você está tentando carregar todas as suas coisas, você nunca mais vai voltar para o seu país de origem, aí você tem o seu filho e você não aguenta carregar ele no colo, sabe? Você não consegue carregar uma criança de 15 quilos no colo, sabe? De 10 quilos. Chega uma hora que você não dá conta. E aí você precisa da ajuda de alguém e aí você entrega a sua criança pra uma pessoa que você nunca viu para carregar ela, e isso acontece muito. E essas pessoas se soltam, se perdem na trilha, né? Uma vai muito para frente, a outra fica para trás. E essas crianças são carregadas por desconhecidos por muito tempo, e as mães ficam para trás, na maioria das vezes, tentando sobreviver, assim, sabe? E na esperança de encontrar os filhos 3, 4 dias depois lá, né? Então, você vê, assim, uma mulher com um bebezinho, assim, bebê de 5 meses, sabe? Completamente pelado, sem nenhuma roupa, sem nada, assim, sem nenhuma. A mãe não tem nada. Aí você fala, nossa, como é o nome dele? Ela não sabe o nome, não é mãe dele. É uma outra mãe entregou a criança para ela num desespero do tipo, eu não vou conseguir, eu provavelmente vou morrer aqui, toma minha filha e faz alguma coisa com ela, sabe? E aí as pessoas carregam crianças desconhecidas, as crianças andam com pessoas desconhecidas, assim, e muitas, assim, né? No ano que a gente foi, tinha uma média, não, uma quantidade, assim, contada de mais de 3 mil crianças que chegaram desacompanhadas dos responsáveis. Então, elas chegaram com outras pessoas, ou sozinhas mesmo, né? E aí, lá na cidade base, lá depois, né? Algumas se reencontram, ou várias não se reencontram, que é o caso de várias crianças que ficaram perdidas mesmo, perderam os pais morreram no caminho, né? Enfim. E fora, assim, também tem uma coisa que eu acho que é uma das mais graves, assim, que acontece no Darién, que é os estupros, assim, né? Que acontecem muito. E as crianças são, sim, estupradas, sabe? Fora o estupro mesmo, o clássico que a gente conhece, assim, né? Desse ato sexual e tal, tem... Acontece assim, eles param os imigrantes, assim, uma grande quantidade de imigrantes, pegam 20, 30 imigrantes, assim, põem num canto, fazem eles tirarem todas as roupas, abrirem todas as coisas, eles reviram tudo e tal, e eles procuram por dinheiro escondido no corpo das pessoas, sabe? Então eles procuram nas mulheres, né? E nas crianças também. Então tem uma. Inclusive, os Médicos Sem Fronteiras adotaram um protocolo, assim, né, na chegada deles, quando eles ainda eram permitidos no Panamá lá, porque depois eles não permitiram mais os médicos lá na parte do Panamá, mas de receber uma quantidade de pessoas que sofreram o estupro muito grande, né? Que eles tinham um protocolo, por exemplo, em Gaza, né? Cai uma bomba, chega a 40, 50 pessoas feridas. E aí eles adotaram esse protocolo de muitas pessoas chegando com com o fato de terem sido estupradas, né? E aí tem protocolo, né? No caso de estupro, que tem lá os remédios para tomar e tal, né? Todas as coisas assim, e que eram só dados no caso de uma penetração do pênis do cara ter penetrado a mulher e aí você recebia esse remédio. E aí lá eles fizeram outro porque não, porque na maioria das vezes são os dedos, né? Os caras põem o dedo na vagina das crianças e das mulheres e para ver se tem alguma coisa escondida, e isso já é com estupro, né? Então, e aí é muito, né? Porque eles pegam, põem ali 100 pessoas e eles estupram 100 pessoas, sabe? Tinha essa quantidade muito grande e uma quantidade muito grande de crianças vivendo isso, assim, sabe? Quando a gente passou, tinha uma menina de 13 anos que tinha sido estuprada dessa maneira tradicional que a gente vê, né? Que é essa coisa do sexo mesmo ali com essa criança de 13 anos. E aí elas veem isso, elas são ameaçadas por essas pessoas, sabe? Elas veem tudo isso acontecendo. Aí você vê a sua mãe que quebrou uma perna e tá lá sem conseguir andar, e aí você tem um momento que você precisa
abandonar sua mãe naquele lugar porque não tem condições, aí você vai com uma pessoa que você não conhece, você não sabe nunca mais você vai ver sua mãe, enfim, né? É uma coisa extremamente traumática, assim, é muito absurda, né? E ao mesmo tempo, quando você olha essas famílias levando as mães assim, também você fala, nossa, quem é louco o suficiente de fazer isso, né? E aí você vê o quanto elas estão pressionadas, né, a fazer isso, quanto elas não têm muita opção, é, e oprimidas a ponto de ter que fazer isso com as crianças e com a família e com a própria vida, né? É, não sei nem o que dizer. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Eu queria te fazer uma última pergunta, que acho que é extremamente relevante depois de tudo que você me contou. Ocasionalmente recebo pessoas de outros países, de outros lugares, viajantes aqui na minha casa, porque eu gosto muito de viajar, atualmente não estou conseguindo, e vem gente que muitas vezes está viajando a América do Sul inteira, de mochilão e tal, porque tem essa possibilidade, esse privilégio. E veio aqui um casal de viajantes que estavam viajando toda a América, toda a Pan-Americana de moto, e eles falaram que queriam tentar cruzar o Darién de moto, mas não, que ia ser muito legal, porque é um lugar muito selvagem, ia ser uma baita aventura e tal, e acabaram desistindo por motivos X e contaram a história de alguém que eles conheceram aí no caminho, que cruzou de moto, ou cruzou a pé e fez uma super aventura e que era, nossa, uma coisa incrível. Baita desafio, né? Você chegou a encontrar essas pessoas? O que Não. você, depois de ter visto tudo isso, diria, o que você pensa das pessoas que fazem isso pela aventura? Não, é que eu acho que assim, o Darién é isso, é um território, né? E ele está sendo utilizado, ele é um território para ser utilizado, inclusive, né? A rota dos imigrantes, ela funciona são várias rotas, não são uma só, né? Então, quando a gente chega, por exemplo, nessa base de tudo, que é Necoclí, por exemplo, você encontra muitos chineses, muitos, assim. E os chineses têm uma grana a mais e eles pagam e cruzam por outra rota. Então, essa outra rota conta com um barco que leva até um lugar, com cavalo. Eles fazem uma parte a cavalo e chegam e conseguem chegar no Panamá. Então, a ideia é chegar no Panamá. São várias formas de chegar no Panamá, numa estrada do Panamá, né? Então, tem vários caminhos, né? Os chineses, por exemplo, fazem esse caminho que é muito mais seguro, muito mais fácil, né? Eles fazem uma parte a trilha, a pé, fazem uma parte a cavalo. Dizem que tem uma parte que dá para fazer por moto e tal, enfim. E aí tem, por exemplo, uma rota turística mesmo, né? O Darién é um lugar que é turístico, porque é um, que nem eu falei, um dos lugares mais lindos do mundo e tal. Então, assim, é a mesma coisa que a gente falar que, o Brasil é só as favelas, por exemplo, sabe? Então, assim, você pode fazer no Rio de Janeiro. Eu fui pro Rio de Janeiro. O que você fez no Rio de Janeiro? Você faz milhões de coisas, sabe? Você tem várias opções. O Darien é isso. Essa rota que as pessoas cruzam, por exemplo, de carro, né? Vários viajantes que fazem essa viagem de carro que cruzam, aí tem um lugar que você para, pega uma balsa, vai até um outro ponto e dali você vai, sabe? E aí tem uma outra parte que você cruza pelo Darien mesmo, com guias turísticos, e você cruza essa parte maravilhosa da natureza que é para ser explorada e contemplada, assim. Então, não tem nada a ver com a imigração. A rota da imigração é uma, sabe? É a mesma coisa que falar assim, vou tomar fé no centro de São Paulo. Mas aí ao lado de você também tem um morador de rua e tem a Cracolândia, tem tudo ao mesmo tempo. É um lugar que existe isso. Tem os indígenas lá morando lá, vivendo numa boa, as comunidades todas. Então tem, né? Uma das críticas que a gente recebeu assim pelo documentário que chama Maldito Darien, que é das pessoas falando, o Darien não é maldito, o Darien é um todo ali, assim. Então tem uma parte dele, uma forma que ele está sendo utilizado hoje em dia, que tem toda essa horror. Mas é um território livre, assim, digamos assim, para ser frequentado e tudo, né? E aí tem assim essas pessoas não vão cruzar com um imigrante, eles não vão ver. Quem está fazendo essa rota turística, assim, não vai ver, não vai passar por isso. Não é o mesmo caminho, não é por ali, porque esse é o lugar
ilegal, assim, né? O lugar que você cruza sem ter que passar por uma fronteira burocrática, né? Que você não vai precisar passar seu passaporte, não vai ter que fazer nada disso. Então, se você é legal, né? Se você está fazendo uma viagem legal, né? E, inclusive, na nossa conversa, eu acho que teve uma fala do Pietro, que falou com a gente lá numa última conversa que a gente teve sobre o Darien, que nenhum ser humano é ilegal, né? A gente não tem que tomar cuidado com isso, assim. Mas as burocracias e as leis dos países exigem certas coisas. E para você estar dentro da lei daquele país, né, aí tem as rotas legais, assim, né? As rotas que você, com seus documentos, conseguem fazer. Então, acho que tem essa diferença, assim, né? Então, que tá toda ligada com um privilégio, né? A mesma coisa, eu voar diretamente para o México, sabe? Eu posso voar, na verdade, diretamente para os Estados Unidos, né? Eu tenho o meu visto para lá e tal. Então, a minha rota vai ser outra, sabe? Aí se eu falo, pô, eu quero explorar a natureza ali, quero conhecer o Darién, que é um lugar incrível mesmo, assim, a selva, né? Também, se eu quiser fazer isso, eu com certeza vou arrumar um pacote turístico para fazer isso. Então, é isso, é um território que está, como todos os outros do mundo, assim, dividido entre a, a parte boa e a parte ruim, assim, de como nós, seres humanos, usamos eles, assim, sabe? Señores. Bom, Fabrício, a gente já precisa encerrar por aqui. Eu quero te agradecer imensamente e com toda a ironia da coisa por essas histórias horrorosas que você contou pra gente aqui, mas elas são fundamentais a gente conhecer uma realidade que é bem desconhecida aqui no Brasil e, sobretudo, começar a perceber determinados privilégios que a gente tem, né? Temos uma série de problemas no Brasil com todo tipo de violência, desigualdade social, mas alguns privilégios a gente tem e é importante a gente começar a conhecer eles, é, a saber como eles funcionam. Te agradeço imensamente pelo seu tempo, pelas histórias que você contou, e vou deixar aqui na descrição do episódio o link tanto para o podcast como para o documentário. Não, eu agradeço poder falar, assim, é realmente uma das situações, uma não, é com certeza a situação mais horrível que eu já presenciei, e eu mal consegui falar aqui sobre as camadas de profundidade aí que tem esse assunto, são tantos acontecimentos, né? Daria para fazer mais 20, 30 podcasts, mais documentários só com o que eu vivi ali, imagina todas as pessoas, né? Mas eu acho que é isso, assim, realmente eu me senti privilegiado de ser brasileiro, né? E como você falou, acho que a gente ter consciência do nosso privilégio faz a gente usar melhor ele, né? Em função de outras pessoas, inclusive, né? Só o simples fato de você ter nascido no Brasil já não te coloca nessa mesma situação que essas pessoas que nasceram, por exemplo, na Venezuela, né? Simplesmente nasceram, né? O fato de você já nascer num país ou outro, com regras ou outras, já te influencia muito, assim, né? E eu vi o quanto fez diferença, sabe? Eu não ter que me preocupar com isso, né? Pelas todas as dificuldades que o brasileiro tem, do mais pobre, assim, né? Ele ainda não precisa passar por o que essas pessoas estão passando ali, o simples fato de ter nascido no Brasil, né? Então, eu agradeço a oportunidade de falar, porque eu acho que é uma coisa a ser falada e que a gente precisa cada vez mais conversar, né? Além desses dois do podcast do Novenga, a gente fez um podcast na Rádio Novelo com a Carol Pires também contando sobre esse episódio, né? Sobre Sim, essa. foi por lá que eu conheci o Novengan e o Maldito Darien. Sou fãzona do pessoal da Rádio Novelo, ouvinte assídua. Ouço quase tudo que eles produzem. Então, e é isso, e ali tem uma forma de falar sobre isso, né? Aqui a gente está falando de outra forma e o documentário é outra, sabe? Então é legal saber e falar sobre isso e agora já sobre uma perspectiva nova, porque já não é mais, né? Depois que o Trump entrou,
o fluxo diminuiu, as coisas foram totalmente abandonadas lá. Eu fico até curioso para ver, né, por exemplo, o acampamento 4 lá, que passavam 2, 3 mil pessoas por dia, todo dia rotacionando, ciclando, né? Hoje não passa mais ninguém, né? Deve ter. Eu ouvi dizer que em bairro Chiquito, lá, que é o fim do Darien, estavam chegando 20 pessoas por dia, sabe? E antigamente era 5 mil pessoas, sabe? Então, toda essa desmobilização é uma outra forma de pensar. Agora pensar nessas pessoas que estão presas no México, né? E das razões até agora de elas estarem saindo dos países. Então tem tanta coisa para conversar sobre isso, assim, né? E, enfim, eu agradeço poder falar um. 1 hora só é muito pouco para se falar do Darien, porque envolve questões econômicas, políticas, geopolíticas, de política internacional, de meio ambiente, e realmente o tempo é curto, mas eu te agradeço muito. O La Mescla está de portas abertas para você, toda vez que você quiser divulgar qualquer coisa, tiver qualquer coisa para comentar com o nosso público, as portas estão super abertas para você. Super obrigada, Urso. Eu que agradeço. E também, qualquer coisa é só chamar que falar é uma coisa que eu gosto. Então vamos conversando. Hasta las próximas.